Oi, pessoal. Bem-vindos ao FanaCast. A gente está chegando aqui hoje com mais um vídeo muito legal para vocês. E hoje eu tô aqui com um convidado que você já conhece muito bem, mas ele normalmente fica nos bastidores, ele fica na direção do programa. Mas hoje ele tá aqui comigo, vai bater um papo aqui comigo, é o Ricardo. Vocês vão falar um pouquinho com ele daqui a pouco, ele vai falar um pouquinho com vocês, na verdade. E a gente vai falar de um tema hoje, né, Ricardo? Um tema bem interessante. E é um tema que muitas vezes tira o sono das pessoas. Porque é uma pergunta que eu não sei você, mas eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. A pergunta é, será que é hora de parar? Será que está na hora de desistir desse sonho, desse projeto? Ou dá para tentar? Será que eu continuo tentando? Então essa é uma pergunta que muitas vezes tem tirado o sono das pessoas, né? Você tem um projeto, você tem um sonho, você está num relacionamento e de repente você se pergunta, gente, será que eu avanço nisso? Será que não está na hora de recuar, né? Então fica ligadinho aí que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Se você quiser saber o que fazer, então segura aí com a gente. O recadinho antes da gente começar o nosso bate-papo é o seguinte: se você não está inscrito ainda no canal, aqui no FanaCast, faça isso agora. É gratuito, você não vai ter que pagar nada. E aí, quando você se inscrever, você vai colocar lá na opção todas, porque ativa o sininho e coloca na opção todas, porque aí você vai receber todos os nossos vídeos, tudo que a gente publicar aqui, todos os nossos vídeos, você vai receber em primeira mão. Tá bom? Combinado? Então, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário pra gente, o que você achou desse, o que você tá achando desse vídeo, deixa aí, porque isso é muito importante pro engajamento do canal, tá bom? Então, é isso aí, a gente vai começar agora, então, falando um pouquinho sobre esse tema, como eu falei, que é um tema que muitas vezes perturba, né? Traz inquietação mesmo para a alma. Você tem um projeto, você tem um sonho, mas você não sabe se está na hora de parar, se está na hora de avançar nesse sonho, né? E aí eu queria trazer para vocês algumas questões que, assim, normalmente, o que a gente tem visto por aí? Vários livros, milhares de livros de autoajuda, né? Falando sobre uma única frase, diz sempre assim: nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Desistir é para os fracos. Só fracassa quem desiste. E aí eu fico pensando, será que é isso mesmo? A gente entende, né, e que a gente precisa persistir, a gente não pode também chegar num momento, tem um determinado projeto, tem um sonho que está bem elaborado, né, bem arquitetado, mas de repente a gente andou um pouquinho na primeira dificuldade, não, eu vou desistir disso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um outro aspecto, né, para a gente olhar numa outra perspectiva. E eu vou passar até aqui agora para o Ricardo, que ele vai dar uma visão dele. Né, Ricardo? Como é que a gente analisa? Em que perspectiva você enxerga? Você vai com o seu sonho até o fim, custe o que custar? Como é que você faz? Então, primeiro eu quero agradecer esse convite às pessoas. Alguns já me conhecem, né, dos bastidores. E eu tô aqui, nossa, é tão bom a gente estar aqui no FanaCast, eu fico lá por trás. Hoje e você tá aqui na mesa e fala, não vou ficar nervoso. Não. Sempre dá um nervosismo assim, quando você tá desse lado. E às vezes eu fico, gente, relaxa, podcast é só bate-papo, não sei o quê, né? Mas aqui é bom, olha, eu tô feliz de estar aqui, viu, Fana, desse lado aqui, participando com você. E a pergunta mesmo que você fez para mim, qual foi? Como é que você, em que perspectiva você olha isso? Você tem um sonho, você tem um projeto. Como é que você faz na sua vida mesmo, pessoal? Você vai até o fim, custe o que custar? O que você faz? Boa, olha só. Eu acho que é importante a pessoa ter um projeto e ter uma vida com propósito, né? Sim, porque viver claro. sem propósito é muito, muito ruim. A pessoa viver sem propósito. Mas a gente tem que ver o seguinte, será que esse propósito que eu vou viver vai prejudicar a minha família? Vai prejudicar aquelas pessoas que eu amo? A minha esposa, meus filhos, meus parentes, meu sogro, minha sogra. Hoje eu tô com meu sogro e minha sogra. No final aqui eu vou mostrar nas câmeras, os dois aqui estão aqui. Eles falaram que não quer aparecer não, mas de repente eles vão aparecer. Então o negócio é o seguinte,
eu tenho um projeto, tá? Por exemplo, eu quero ser médico, eu quero ser juiz. Aí vou ficar 10, 20, 30 anos estudando para isso. E aí é como se eu subisse numa montanha. Cheguei no topo da montanha. Quando eu olho para trás, cadê meus parentes? Cadê meus filhos? Eu não vi nem meu filho crescer. Eu abandonei minha esposa no meio do caminho, às custas do meu sonho e do meu projeto. Não que você tenha que desistir do seu sonho e do seu projeto, mas qual vai ser o preço desse sonho e desse projeto? Por enquanto era isso que eu queria falar, Fana. A questão que você trouxe é muito interessante também, porque normalmente a gente faz uma analogia mesmo com uma escalada, né? Eu quero alcançar esse objetivo aqui. É como se você colocasse assim, como se fosse o topo de uma montanha. E você começa a fazer a escalada, E ali pelo meio do caminho, você vai deixando o quê? Você vai deixando a sua saúde física, emocional, espiritual. Você vai deixando a sua família para trás. Você vai deixando a sua alegria. Você vai deixando a sua paz para trás, porque você está focado ali naquele projeto, naquele sonho. O que você quer é chegar no topo da montanha. O seu objetivo é chegar no topo da montanha. Mas e aí? Você largou tudo para trás, perdeu tudo que tinha que perder, chegou no topo da montanha. E aí? Você está sozinho? Você vai ter que fazer o caminho de volta, porque a gente sabe que lá no topo da montanha, o bom, o gostoso, é a gente estar junto, é a gente celebrar junto. Lembra da história do Ubuntu? Que eu já contei até aqui no canal. Tem um vídeo aqui no nosso canal que chama Você Tem Ubuntu? Acho que o nome dele é esse mesmo, mas fala sobre o Ubuntu. É exatamente isso. A graça tá em você caminhar junto, em você chegar junto para celebrar junto, para ter com quem celebrar, né? E eu vou passar aqui agora pro Ricardo, que ele tá ansioso para falar. Eu chamei o convidado e não deixo o convidado falar. Não, é sempre assim, a FanaCast é desse jeito, né? Então fala, mas convidado. Enquanto você falava, eu perdi totalmente o fio da minha... Não, mas calma, mas seus pais estão aqui, eu lembrei que eles tinham um sonho para chegar em Ushuaia. Então você que tá aqui no canal, olha, essa entrevista vai ser para a próxima semana. Olha, vocês vão conhecer um casal perspicaz, intrépidos, que não desistiram e eles tiveram que fazer o caminho de volta. Mas se você souber como foi o caminho de ida, acho que você desistia no caminho de volta. Mas eles foram e voltaram. E olha só, tudo bem, eles tinham um sonho, cumpriram um sonho, mas eles não viram o que o povo ficou aqui atrás. Uns de joelho, uma igreja toda de povo orando, uns sofrendo, o povo tudo sofrendo, torcendo para eles chegarem no chão. Então não perca essa entrevista, tá? De Brasília ao Ushuaia, a próxima entrevista. Octogenário. A próxima entrevista do... Inclusive, meu sogro está me ajudando na edição. Então ele deve estar... Pula para cá, Fana fala, pula para lá, pula para cá, vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Então é isso aí, gente. Agora você faz a pergunta de novo para mim, que agora... Não, eu estava falando, né? Enquanto eu falava do topo da montanha, né? Que você estava... Que eu comentei, você levantou a mãozinha que você queria falar alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Seus pais. Era dos meus pais. Inclusive, como o Ricardo falou, a gente vai fazer um vídeo aqui muito especial para mostrar como foi essa odisseia, né? Essa aventura, porque meu pai disse que aquilo não foi uma viagem, não foi um passeio, foi uma aventura. Então, quantas vezes eles ligavam pra gente e a gente falava: desistam, gente, volta para trás, venha para trás. E meu pai e minha mãe: não, a gente vai até o fim. Então, a gente vai mostrar essa entrevista aqui no canal, talvez na próxima semana. Então, fiquem atentos aí para você conhecer essa história. O pessoal não pode perder essa entrevista, hein? De Brasília ao Ushuaia, uma odisseia. Pois é. Mas voltando aqui, então, a gente falou, né, será que vale a pena? Então, a gente precisa avaliar muito bem os sinais. Eu acredito que nós que somos dirigidos, né, pelo Espírito Santo de Deus, e no final a gente vai fechar com essa questão, né, a gente precisa estar atento aos sinais, aquilo que o Espírito Santo está trazendo para o nosso coração. E a Bíblia fala, né, que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Então, assim, tá sentindo paz? Segue em frente, né? Tá com a alma muito inquieta, porque Deus não é Deus de confusão. Fana, você me fez lembrar um momento num concurso público, por exemplo. Qual é o momento de parar, de seguir em frente? Eu vou passar essa bola para você, hein? Qual é o momento de parar, de seguir em frente? Eu vou dizer o meu caso, né? Eu acho que eu fiz mais ou menos uns 5 concursos até passar no 5º concurso. Mas se eu tivesse desistido no 3º, eu não teria passado.
E será que eu poderia avançar para o sexto? Então a gente tem que sopesar as coisas, tem que fazer um checks and balances, né? A Érica que gosta da expressão que está sempre com você aqui, checks and balances, né? Um freio e contrapeso. Fazendo um freio e contrapeso, eu vou ver, será que vale a pena prosseguir? Será que não vale a pena prosseguir? Eu estou maltratando muitas pessoas ou muitos queridos que estão ao meu lado, meus parentes, minha esposa, meus filhos, então vou passar essa bola para ti, no concurso, por exemplo. Deixando bem claro o tempo todo que ninguém aqui tá fazendo apologia à preguiça, ao desânimo, à desistência, né? O que a gente está querendo é mostrar que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A gente precisa avaliar muito bem, e cada caso é um caso. Então, assim, a questão do concurso mesmo que o Ricardo trouxe, né? Certa vez eu perguntei para alguns amigos, a gente estava reunido, né? E eu perguntei ali para alguns amigos assim, olha, fiz essa pergunta, até que ponto a gente tem que tentar? Até que ponto a gente vai tentar na busca desse sonho? Quando é hora de parar? E existe um sinal? Tem um primeiro sinal? Pois alguma mas coisa? aí eu vou contar um caso específico, que é desses amigos, e a maioria desses meus amigos respondeu o seguinte, eu vou até o fim. Custe o que custar. Custe a minha saúde, custe a minha família, custe a minha alegria, a minha paz, custe o que custar, eu vou seguir em frente. Essa foi a resposta da maioria das pessoas que estavam ali comigo, né? E uma pessoa relatou uma experiência que eu achei muito interessante e me trouxe realmente para essa nova perspectiva, né? Será que realmente nunca desista do seu sonho? Será que isso tem que prevalecer sempre? E esse amigo, ele relatou exatamente assim. Ele disse que estava já há 8 anos, ele estava estudando para um concurso de juiz de direito. E a gente sabe que o concurso para juiz de direito, essas carreiras jurídicas, né, elas realmente são... um concurso muito difícil, são várias etapas. Então a gente sabe, fez a primeira prova, a prova objetiva, aí passou, vai para a segunda fase, que é a fase dissertativa, sentença e tudo. Depois tem a fase oral, em alguns casos tem tribuna também, né? Então, assim... É um concurso muito difícil e em várias etapas. Então, ele precisava se preparar muito bem. E ele disse que era o sonho da vida dele. E ele estava estudando para esse concurso já há 8 anos. E ali, ele não frequentava mais festas nenhuma, ele não ia a festa nenhuma, ele não ia a festa de casamento, ele não estava mais com a esposa, nem com os filhos, ele não participava mais de nada, sabe? Ele chegou até a alugar uma salinha para ele poder estudar, para ele poder ficar em paz e estudando, né? Na verdade, ele não chegou a se separar, mas o casamento, assim, acabou com o casamento dele, foi embora. Acabou com o casamento. E aí ele disse que foi seguindo, né? Deixando aquele monte de tralha para trás e foi se arrastando e estudando. Por quê? Porque ele estava focado naquele sonho de se tornar um juiz de direito, né? Só que num determinado momento, ele percebeu que ele estava infeliz, que ele não estava mais tendo vida, perdeu a alegria de viver, não estava mais em paz, não conseguia dormir direito, estava dormindo à base de medicação. Vou te interromper, esse seria um primeiro sinal? Você está falando do primeiro sinal, ele perdeu a paz, né? Exatamente. E esse primeiro sinal, como esse primeiro sinal é importante? Porque se você não vê nem o primeiro sinal, você não vai ver os demais sinais. Porque a palavra de Deus diz, a paz é o seu árbitro. Então, esse é o juízo, a paz. Se você perde a paz, será que o resto vai valer a pena? Você já perdeu a paz, será que o resto vai valer a pena? E eu vi um caso de uma pessoa que foi, daqui a pouco foi parar no hospital, teve um ataque cardíaco, tem assim, fala, gente, eu conheço uma outra história, que eu não vou falar qual é o juízo, que a pessoa chegou a tomar posse e não conseguiu entrar em exercício para juiz. Teve um acidente, uma coisa, e não conseguiu entrar em exercício. Então, gente, a gente tem que sopesar, mais uma vez, eu venho com a palavra sopesar. Né? Temos que sopesar e ver se vale a pena. Valeu a pena, tá em paz com a família tá apoiando, eu acho que vale a pena. Segue em frente. É verdade. E voltando aqui para esse relato aqui do meu amigo, o que aconteceu? Quando ele percebeu o que ele estava perdendo, sabe? Para poder alcançar aquele objetivo, ele, sabe, deu aquele estalo e ele resolveu desistir.
Ele resolveu desistir, abriu uma cafeteria e hoje diz que está feliz da vida, se encontrou, está tranquilo, está em paz, restabeleceu ali o laço familiar, a família se fortaleceu novamente, né? Então, mas aí eu fico pensando, enquanto ele relatava, eu fiquei pensando, mas por que então que a gente insiste tanto, né? Porque a gente vive numa sociedade em que o que se coloca é o seguinte: quem desiste é fraco. Desistir é coisa de gente fraco. Quem desiste fracassa. Então, assim, como eu falei, a gente tem que avaliar muito bem cada situação, né? O que eu tô deixando para trás em função desse projeto? A gente também não vai, como eu falei, desistir no primeiro obstáculo. Você insiste, você luta, né? Você persiste, mas tem um ponto em que tem um momento, né, Ricardo, que a gente precisa parar e... Eu vejo também um outro sinal. Qual é essa motivação? Exatamente. Qual é essa motivação? Tá? Exato. Então é um outro sinal que a gente precisa observar. Você está motivado em quê? Qual é essa motivação? É para você ter uma vaga privativa? É para você tirar fotos bonitas? É para você estar bem na fita? É para você ter uma posição onde você vai usar uma roupa bonita? Alguma coisa? Qual é a sua motivação? Ou é a motivação para você trazer paz para a família? Você trazer uma condição de vida melhor para a família? Então, se pergunta, o primeiro sinal você tem paz? O segundo sinal qual é a sua motivação? E nessa questão da motivação, eu acho muito interessante que uma vez eu ouvi uma pessoa falando uma coisa que aquilo me deixou muito assustada. Ela tinha um objetivo, ela queria uma promoção no trabalho, essa pessoa. E aí, ela queria a todo custo aquela promoção. E aí, um dia eu falei assim, nossa, mas que bom, você tá lutando, né, para conseguir alcançar esse sonho. Ela falou assim para mim, eu quero mesmo, porque quando eu conseguir, agora, abre aspas, né, eu vou estar falando o que a pessoa me disse, né. Ela falou assim, eu quero esfregar na cara da fulana que eu consegui. Gente. Então, essa era a motivação dela, né? Ela queria aquele objetivo, ela queria chegar lá nessa promoção, conseguir essa promoção, mas para quê? Qual era a motivação? Para esfregar na cara de alguém, para mostrar para alguém que ela conseguia, que ela era capaz. E olha, Fana, você me fez lembrar também um outro sinal importante. Será que eu vou ter forças para chegar? Eu tô sentindo paz, já vi que a motivação é certa, mas será que eu vou ter forças? Será que eu vou perder minha família, minha vida, minha saúde? Será que no final eu perdi minha saúde, né? É como nadar e morrer na praia. Eu acho que é isso. Será que eu vou ter forças para chegar nesse objetivo? Eu tenho que somar todos esses sinais. Paz, motivação, se eu tenho força para chegar. Porque se eu somar e aplicar o conjunto dessas coisas, é bem certo que pode dar certo. Ficou até cacofônico, lembrei do seu pai. Os trocadilhos que seu pai faz. É bem certo que pode dar certo. E a gente precisa, então, a gente vai repetir isso aqui o tempo todo. Cada caso é um caso. A gente não está aqui para te desmotivar no seu sonho, mas para você parar um pouquinho para pensar e para avaliar. Por que eu estou atrás desse objetivo? O que eu quero com isso, efetivamente, né? E aí, um outro sinal que a gente pode trazer também é a questão... será que eu estou insistindo nesse projeto, insistindo nesse sonho? Porque eu já percebi que não vai dar certo. Só um minutinho, deixa eu só concluir aqui. Eu já percebi que não vai dar certo, mas eu estou insistindo porque eu estou com medo de tomar uma decisão. Pode ser isso também. Você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu comigo. Eu nem te conhecia ainda, estava estudando, estava fazendo CUB e UNB ao mesmo tempo. Mamãe queria que eu terminasse direito. Papai queria que eu terminasse engenharia. Mas eu fui aluno de engenharia da UNB e fui aluno de direito no CUB, tudo ao mesmo tempo. Eu falei, gente, eu desistir não é sinal de fracasso. Eu vou ter que botar na ponta do lápis aqui e ver qual curso eu posso terminar rápido para eu poder ter recursos financeiros. Brasília não é, naquela época, principalmente, nos idos de 1980, Brasília não era uma cidade industrial. Eu teria que ir para Betim, para áreas de fábrica de carro e tudo, que é engenharia mecânica que eu fazia, né?
para ir para essas montadoras. Então eu pensei, gente, aí o pessoal fala, você vai desistir do curso da UNB de engenharia para terminar direito? Não que direito ou engenharia um seja mais importante que o outro, cada um tem sua área de trabalho. Mas eu tive que desistir e aquela desistência não foi sinal de fracasso. Eu desisti do curso de engenharia para concluir o curso de direito. E hoje deu certo, fiquei muito feliz. A FANA me ajudou bastante, estudei, passei no concurso, estou no tribunal e estou exercendo o curso de Direito no tribunal onde eu trabalho. Eu gosto de dizer que muitas vezes, em alguns casos, desistir é sinal de inteligência e sabedoria. Porque você, depois de avaliar todos esses aspectos, todos esses sinais, você percebeu assim, o que é melhor? O que vai valer mais a pena? Eu estar inteiro, eu estar com qualidade de vida, eu estar com a minha família, né? Muito embora, talvez, com um salário menor, com uma projeção profissional menor, mas eu vou estar bem. Então, assim, você vai ter que avaliar o que é melhor para você, né? Vale a pena conquistar a custo da sua saúde, da sua paz? Você me fez lembrar de uma passagem que está em Eclesiastes, capítulo 3, verso 6, se não me falha a memória. Eu só queria ler só um pedacinho. Mas está dentro do que a gente está falando aqui. Porque lá diz que há tempo para tudo. E nesse caso, há tempo para buscar e desistir de buscar o projeto. Há tempo de buscar e de desistir de buscar o projeto. Não é verdade. E mas o que você tem para falar sobre isso? Esse aqui a gente vai comentar um pouquinho no final, né? Tá. Sobre esse texto que está em Eclesiastes. Eu quero deixá-lo para o final para a gente fechar a nossa entrevista aqui. Mas o que eu quero dizer, voltando um pouquinho na questão da tomada de decisão, a nossa vida ela é feita de escolhas. Né? Eu gosto dessa frase. Você vai falar. Escolher é fácil. Não é fácil, porque quando eu escolho uma alternativa A, por exemplo, eu estou desistindo das outras alternativas, concorda? Eu estou desistindo da alternativa B, da C, da D. Então, assim, quando eu faço uma escolha, eu estou renunciando, eu estou desistindo das outras alternativas. Então, o que acontece? Por ser uma coisa assim, que é difícil realmente você tomar a decisão, muitas vezes a pessoa já enxergou que está ali a duras penas para cumprir aquele projeto, para conquistar aquele sonho, mas ela não tem coragem, ela está com medo de tomar essa decisão. Por quê? Porque as pessoas podem apontá-la como um fracassado, ou ela própria, né? Porque muitas vezes a pessoa quer provar para si mesmo que consegue, que pode. Então, muitas vezes a pessoa está ali, já percebeu, já analisou a situação, mas não conseguiu ainda tomar uma decisão porque está com medo. E aí, eu gosto de trazer uma questão, porque a zona, eu não gosto de chamar de zona de conforto, eu gosto de chamar de zona de acomodação. Por quê? Porque a zona de conforto, muitas vezes, não é nada confortável. Então, não é zona de conforto, é uma zona de acomodação. Porque ali dentro é onde ela se sente mais segura, ela já sabe fazer as coisas, ela sabe como agir. Então, ela está segura. Não que aquilo esteja confortável, entende? Por exemplo, eu estou num emprego, num trabalho horrível, aquilo tira o meu sossego, tira o meu sono, mas eu não desisto dele, por quê? Porque ali, eu digo assim, pelo menos aí eu já conheço meu chefe, eu já sei fazer o trabalho, então eu vou levando assim mesmo, entende? É uma falsa linha de chegada, é uma falsa bandeira de chegada, uma falsa linha de chegada. Mesmo, mais ou menos, mas a questão é que a gente se acomoda ali, não porque seja mais confortável ou porque aquilo me traga alegria, paz, não, é porque ali eu já domino, entende? Eu já tenho segurança para caminhar. Mas a pessoa vai continuar lá assim mesmo. E aí a pessoa continua se arrastando, infeliz, porque não tem coragem de tomar essa decisão de desistir e partir para uma outra coisa. A mesma coisa em relacionamento, né? Por exemplo... Não, eu queria só voltar daquele que você falou da zona de acomodação? Não, antes que se torna prisioneiro, deixa eu lembrar... Das escolhas? As escolhas. No caso de relacionamento, a vida é feita de escolhas, né? Eu gosto muito dessa frase. Exatamente. Você pode escolher, por exemplo, no caso de relacionamento, com quem você vai se relacionar.
mas você se torna prisioneiro das consequências dessas escolhas que você faz. Se você escolher uma pessoa ruim, você vai se tornar prisioneiro daquela escolha que você fez e vai viver toda uma vida prisioneiro daquela escolha que você fez, porque você fez uma escolha ruim. Isso serve para aplicar para aquele ou para aquela que ainda não casou, está aí noivando, namorando e que está buscando alguém que vai fazê-lo feliz e tudo, né? Presta bem atenção na escolha que você tem. Eu tô até com um canal que devo botar ele para frente agora, já tá até criado o nome dele, é Namoro, Noivado e Companhia Limitada, né? O que eu vou falar ali? É te ensinar a fazer boas escolhas em relacionamentos, tá? Você que está se preparando aí para namorar, para casar e para ter uma família, logo a gente vai ter esse canal aqui já funcionando já, né? Namoro, Noivado e Companhia Limitada. E por falar em namoro, né? Eu dei o exemplo do trabalho, né? Um trabalho horrível, mas que a pessoa tá ali se arrastando porque tá ali numa zona de acomodação e com medo de tomar uma decisão que ela sabe que tem que tomar. A mesma questão, você tá num namoro horroroso, que tá tirando a sua paz, que tá tirando o seu sossego. O rapaz, por exemplo, ele te humilha, ele te maltrata, ele é grosseiro com você. E aí você sabe que precisa tomar uma decisão, né? Uma codependência, né? Como as pessoas têm codependência. Gente, vocês têm que se livrar dessa codependência. Sem ele eu não vou ser feliz. Ele é o último biscoito do pacote. Não sei. Sai fora disso. Sai fora. Tira essa carniça da sua vida. Tira essa carniça da sua vida. Na verdade, o que existe normalmente é muita carência, né? Então as pessoas usam a outra como se fosse assim, a razão da minha felicidade está no outro. Uma muleta. Quando na verdade não, né? Então, o exemplo que eu estava trazendo era esse. A pessoa está nesse namoro que está trazendo tanta infelicidade, ela sabe o que precisa fazer, ela sabe que decisão que ela tem que tomar, mas ela está com medo de tomar essa decisão porque vai significar que ela é uma fracassada ou que ela vai agora ficar sozinha. Mas pelo menos, eu gosto de dizer que a desistência, em alguns casos, ela abre uma porta, na verdade, para possibilidades. Então, como é que eu vou saber se lá na frente eu poderia experimentar algo melhor se eu tô ali agarrada, sabe? Naquela zona de acomodação. Eu não vou largar esse namorado porque, tudo bem, ele é grosseiro comigo, mas pelo menos eu já sei lidar com essas grosserias, eu já sei lidar com essa falta de paciência dele. Então, assim, é você realmente avaliar. Namoro é exatamente para isso. E, gente, namoro é para você avaliar. Uma coisa, não vai melhorar quando casar. Então, olha, escolha bem, faça uma excelente escolha, porque não vai melhorar quando casar, tá? A tendência é haver uma acomodação quando a pessoa casar. Então, faça uma excelente escolha quando você for arrumar aquele ou aquela que vai ficar do seu lado. Exatamente. A gente tem que pensar nas consequências mesmo das nossas escolhas, né? Então, a pessoa... um outro sinal esse, né? Desse medo. Eu tô com medo, eu já sei que eu tenho que fazer, mas eu tô com medo de tomar essa decisão, né? Eu tô com medo de ser uma fracassada, né? Porque eu desisti de uma coisa que não estava me fazendo bem. Eu queria falar mais uma coisa, Pode falar. E Deus tem sempre o melhor para você. Mas esse é o melhor. Esse é o príncipe que chegou montado num cavalo branco. Filha, cuidado, filho, cuidado, tá? Ele sempre tem um melhor para você. Então, vá vendo os sinais, vai vendo as coisas superáveis, as insuperáveis, vai vendo se tem paz. Se tiver muita confusão, muita briga, não case, casca fora antes, porque você vai se tornar prisioneiro dessa carniça. Como eu falei, né? Volto aqui a repetir, namoro é para isso, é para você poder avaliar, né? Porque eu gosto de dizer o seguinte, todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito, né? Isso é um fato. Mas eu preciso olhar para o Ricardo e pensar assim, quais são os defeitos do Ricardo? São esses, esses e esses. E o Ricardo olha para mim, quais são os defeitos da Fana? São esses. Então tá, aí eu vou colocar numa balança. Eu gosto de chamar de colocar numa balança. Por quê? Eu vou avaliar
os defeitos dele são maiores do que as qualidades dele, né? Os defeitos que ele tem são toleráveis, eu suporto aquilo, eu consigo suportar? Então é essa avaliação que eu preciso fazer no namoro. Porque, assim, é o momento que eu tenho que fazer essa avaliação mesmo. Porque dá tempo de você... É o momento da experiência, digamos assim, né? Sim. Se você achou que não deu certo, tá na hora de desistir. E, como eu falei, abrir essa porta para novas possibilidades. E desistir não é fracassar. Não, é mesmo. Escolher melhor. Exatamente. É te abrir uma possibilidade de escolher melhor, né? Você ia comentar aí, a gente já então, está aqui caminhando para o final, que hoje é um videozinho bem curtinho mesmo. E eu queria deixar assim, o maior sinal de todos, né? A gente falou de alguns sinais que você precisa observar antes de imaginar, não, eu vou continuar com esse projeto, tá na hora de desistir, para te dar uma luz muito clara mesmo, né? A Bíblia fala lá, fala que no Salmo 109, agora me perdi aqui, não vou me lembrar. Fala o texto. Salmo 109, versículo, tá no 105, acredito. Dá uma olhadinha para mim. Qual o texto? Que diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então, como que eu tomo decisões? Como que eu sei se é hora de parar? Como que eu sei se eu tenho que persistir nesse projeto? Tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui é o nosso manual de instruções, é o nosso manual de vida mesmo, né? Toda e qualquer decisão que você tiver que tomar, mas eu tô com medo, abra a Bíblia, o Senhor com certeza vai ter uma orientação. Salmo 119, Salmo 119, verso 105. Eu me lembrava só do verso. Então é no Salmo 119, né? Porque diz que exatamente a palavra de Deus, quando fala que lâmpada para os meus pés, como é que funcionava isso? Antigamente, eles andavam com aquelas lamparinas, né? Na época lá de Jesus. Por isso que ele faz menção à lâmpada para os meus pés. E essa lâmpada, ela iluminava aquele passo que você estava dando. E eu acho interessante lembrar que a direção que Deus dá para nós, eu chamo de uma direção fragmentada, digamos assim. Deus me dá a direção para o dia de hoje, para as escolhas de hoje, para as decisões de hoje. Para amanhã, Ele vai clarear novamente o meu próximo passo. E depois de amanhã, o Senhor, através da palavra dele, vai clarear o meu próximo passo. Então é assim que a gente caminha, de passo em passo. Lembra do maná que o Senhor mandava no deserto? É assim que funciona. Deus dá o sustento e a provisão para aquele dia, né? Para o dia seguinte, ele vai mandar novamente. E é isso que é lindo, é viver na dependência de Deus, sabendo que ele não desampara, nunca. Então, assim, sabendo que eu preciso tomar uma decisão importante hoje, recorra à palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A gente nunca vai andar em trevas, os nossos pés não vão vacilar, né? Se a gente estiver seguindo realmente o que está aqui. E para encerrar, eu quero só trazer aqui para vocês, porque eu estava no domingo, foi na quarta-feira, a gente estava lá na igreja, lá no culto, e o Pedro estava entregando uma palavra sobre Eclesiastes 3. E eu falei, já conheço esse texto de cor e salteado, né? E aí, o que acontece? O Pedro começou a ler lá, há um tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Depois você confere lá, esse texto é muito lindo e você já deve conhecer muito bem. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para plantar, há tempo para colher. Ele foi elencando. Só que eu nunca tinha parado para observar o que está lá no versículo 6. Eclesiastes 3:6. Há tempo para buscar e para desistir de buscar. E essa expressão desistir na NVI, na versão NVI, ela tá lá dessa forma mesmo. Em outras versões tá de outra forma, mas na versão NVI, a nova versão internacional, tá escrito exatamente assim: há tempo para buscar e para desistir de buscar. Ou seja, o próprio Deus, ele nos chancela, sabe? Ele nos dá essa possibilidade. Olha, avalie bem.
Se não estiver te fazendo bem, se estiver roubando a sua paz, se estiver roubando a sua alegria, se estiver roubando a sua família, estiver roubando o seu tempo de qualidade, a sua saúde física, emocional, espiritual, se estiver roubando o seu tempo comigo, diz o Senhor, né? Então, reavalie, né? E se for preciso, desista desse projeto, né? Quer finalizar com alguma mensagem aí? Sim, então a gente já vai encerrar. Já estamos encerrando, né? Não desista, entenda o que eu vou falar. Seja persistente. Isso. Não desista. Vá buscar seu sonho, estude, trabalhe, busque a realização profissional, busque uma realização sentimental, emocional. Mas lembre-se que tudo tem um preço. Então você tem que ver se essa busca sua está prejudicando os seus semelhantes, aqueles que estão do seu lado, e principalmente aqueles que te amam e que estão te dando apoio. Nossa, esse é meu... Disse tudo. Era isso que eu ia finalizar exatamente dessa forma, né? A Bíblia, inclusive, fala assim, olha, persista, né? A vida é uma corrida e a gente precisa insistir, mas Jesus está falando pra gente a respeito da vida eterna. Buscar as coisas do alto, sabe? Então, nessa busca, eu tenho que estar persistente, eu tenho que insistir a qualquer preço, né? Porque a vida eterna com Cristo, ela é preciosa, é tudo que a gente mais deve almejar nessa vida. Então, essa buscar Deus sobre todas as coisas, buscar uma caminhada com Cristo, e aqui só para finalizar, eu quero deixar aquela parábola de Jesus mesmo, quando ele fala da dracma perdida, né? Aquela mulher que havia perdido aquela dracma e ela ficou ali numa busca incessante até encontrar aquela dracma, né? Então ela buscou até encontrar. Ela não fez ali uma busca de qualquer jeito, falou, ai meu Deus, não achei, então vou largar isso pra lá. Não, ela buscou até encontrar. Então ela revirou tudo, ela acendeu luz, ela queria encontrar. E na palavra de Deus, né, com as coisas do Senhor, a nossa busca tem que ser assim mesmo, incessante. Aí sim eu digo para você, nunca desista dessa busca. Nunca desista de andar com Cristo. Nunca desista da vida eterna com Cristo. Nunca desista de ver o seu nome escrito no livro da vida. Essa busca, ela tem que ser persistente. Com relação às outras questões, como a gente falou aqui o tempo todo, você vai precisar fazer uma avaliação, porque cada caso é um caso. Então vai caber a você, como bem falou o Ricardo aqui, né? Avaliar. Será que o resultado vai valer tudo isso que eu vou perdendo pelo meio do caminho? Então é isso, é essa avaliação que a gente precisa fazer. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui. Hoje foi bem curtinho, tô aqui sem a Érica hoje, mas eu quero agradecer você pela companhia. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Fique atento aí para os próximos vídeos. Vai ter novidade aí do casal octogenário aí indo para o Ushuaia, a volta deles. A gente vai fazer uma entrevista muito legal aqui. Então fique ligado, que você vai gostar muito. Tem uma entrevista já preparada para o Dia das Mães, que tá muito legal também. Então não perca, fique atento e a gente vai caminhando juntos aqui, sempre vivendo a palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um super beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!